Hoje teremos uma live especial, vamos falar sobre como conquistar e desenvolver a nossa autonomia emocional. Teremos uma convidada especial e no final dessa live teremos uma surpresa. Então, você que vai ver essa live no replay, você fica até o final para você assistir aqui a nossa surpresa. Vamos lá? Vamos papear um pouquinho? Eu quero falar um pouquinho sobre autonomia emocional antes da minha convidada entrar. O que é essa busca dessa autonomia? É um desejo nosso se sentir dessa forma, com a autonomia das nossas vidas. O que eu posso dar um breve resumo aqui? O que é autonomia, Ju? Autonomia é quando a gente tem governo, quando a gente tem autorresponsabilidade pelas nossas emoções. Obviamente que quando nós somos mais imaturas, mais jovens, isso é muito difícil. Vamos pensar na criança? Qual estrutura emocional que uma criança tem de governar a sua vida? Uma criança não tem essa estrutura. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que é natural que em algumas fases da vida a gente passa por isso, mas tem pessoas que estacionam. Eu acho que grande parte das pessoas aqui me falam aqui, me digam, mulheres, já sofreu em algum momento um quadro, por exemplo, de dependência emocional, que a gente sente que a gente perde a nossa autonomia. Algumas mulheres, quando se relacionam, têm a sensação também de perder a sua autonomia. Ou seja, existem relacionamentos que nos puxam para esse local, onde a gente sente que eu preciso do outro para que eu possa sobreviver. Então isso a gente percebe muito nos relacionamentos afetivos. Mas como eu gosto sempre de provocar vocês, eu quero voltar mais um pouquinho. Qual relação, e aí me digam aqui, tá? Qual relação que nós tivemos tão íntimas, onde a gente sentia que se a pessoa fosse embora, a gente teria um risco de morte? Qual relação? Digam pra mim. Ah, muito bem, Bianca, com a mãe. A Bianca respondeu, com a mãe. Exatamente isso. Essa nossa forma com a mãe. Essa nossa forma inicial com a mãe. A mãe tem com o filho tem com a mãe, né? Mas a nossa é com a mãe. É com a mãe, só que a gente esquece. A gente esquece por quê? Porque nós éramos muito pequenos e a forma que a gente se vinculou com a nossa mãe, esse relacionamento que a gente teve com a mãe, se esse relacionamento foi um relacionamento nutrido emocionalmente, o que significa isso? Uma mãe que foi funcional, uma mãe que estava ali, né, para corresponder às necessidades infantis, essa criança se sentiu nutrida. O vínculo foi bem estabelecido entre a criança e a mãe. Mas grande parte das vezes, eu tô falando pra vocês, grande parte das vezes mesmo, a criança sente essa cisão em relação à mãe. Gente, por N questões, tá? A mãe tá emaranhada, a mãe tem questões com a sua mãe, a mãe não conseguiu se vincular com a sua mãe. Existem várias questões. A mãe tá numa busca profissional ainda, a gente sabe, né, que muitas mães não puderam estar presentes fisicamente com seus filhos, e isso tudo na criança, a criança tem registrado muitas vezes como uma rejeição, que a minha mãe não me cuidou, faltou, não me amamentou. Vai ser um sabor para cada pessoa. E a gente passa uma vida sem saber que isso tem conexão com a gente. Por quê? Porque a gente se desconecta dessa falta. Muitas pessoas, para se proteger dessa dor, que não é para vocês, tá? Vocês, inclusive as pessoas que têm raiva da mãe, esse é um indício. A gente esquece. E o que acontece? A criança, quando ela faz muito esse movimento, porque a criança tem essa necessidade, quando ela não é correspondida, em geral ela faz o quê? Ela se recolhe, ela se fecha, ela não quer saber da mãe. E aí, quando a gente vai pra vida, né, desconectada dessa parte emocional, quando a gente experiencia um relacionamento, agora eu brinco com as minhas meninas, né? Quando a gente tem ocitocina rolando na veia, a gente tem um vínculo, principalmente afetivo, sexual, com um parceiro, com um homem, essas memórias são despertadas na gente, elas são resgatadas. Tanto que tem pessoas que quando começam a se relacionar, não precisa nem ser um homem de qualidade, tá? Pode ser um homem que você vê que não tem futuro. Essas suas memórias de querer esse vínculo, de querer essa aproximação, ela emerge em você. Ou seja, faltou aquela conexão, aquele vínculo com a mãe estabelecido, ser um vínculo forte, e a gente transfere isso para um relacionamento. De novo, não precisa ser um relacionamento de qualidade, tá? É a presença, é o físico, é a pessoa tá ali.
E isso faz com que, de alguma forma, você se sinta preenchida. Por quê? Porque tá faltando uma parte sua. Existe uma cisão aí, que é esse vínculo que foi, vamos dizer, não foi um vínculo seguro, que a gente chama. Não foi um vínculo seguro, foi um vínculo inseguro que você vivenciou. Se essa forma tá muito forte em você, né? E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não é uma coisa que é simples de tratar isso não, tá? Exige tempo, exige amadurecimento, existem processos. Por que eu tô falando isso? Porque em algum ponto, quando nós somos imaturas, nós vamos precisar de amadurecimento emocional. Eu quero até dar exemplos aqui, vai ficar mais material para vocês. Eu fiz live com a Isa. A Isa é uma cliente de acompanhamento que eu fiz, eu acompanhei o processo dela. A Isa, ela não tem grandes questões com a mãe, ela não tinha grandes questões sistêmicas, ela despertou essa dependência dela com o namorado, porém ela conheceu esse namorado muito jovem, ou seja, tinha uma justificativa de imaturidade daquele relacionamento. A Isa é uma mulher jovem, ela não estava madura, só que tem pessoas que aí fica pra vocês com clareza. Quando essas pessoas têm uma cisão em relação à mãe, Ju, realmente minha mãe foi muito difícil, realmente eu tenho consciência. Quando as pessoas já têm consciência que existe muito machucado, imagina o que está no seu inconsciente, porque na consciência você já sabe. Porque existem pessoas que vêm constelar que esses movimentos não se mostram. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Hoje eu fiz uma constelação. Essa menina demorou 4 sessões pra ela fazer constelação comigo. Até postei nos stories. A gente sempre desmarcava. E hoje a gente conseguiu fazer a constelação. Assunto, mãe. Deixa eu contar essa história pra vocês. Acho que não tava aqui no script, mas vale a pena. Ela tinha uma relação difícil com a mãe. A mãe não conseguiu nutrir as filhas da forma que a criança quer. E aí a gente vai entrar um pouquinho na história, né? A mãe dela foi abandonada pela mãe. Ou seja, a avó dela abandonou a mãe. Ou seja, não existiu esse vínculo da avó com a mãe. Ou seja, aí cresceu, essa mãe se relacionou com o pai dela, muito jovem, com 16 anos, teve ela, e ela teve mais 2 filhas. Uma filha faleceu. Agora presta atenção, tá? O que eu quero contar pra vocês aqui. Essa filha é mais velha. As filhas mais velhas, prestem atenção, né? Ou as únicas filhas, vocês têm aí grandes chances de carregar o que a mamãe não digeriu. Aí ela veio constelar tudo, e aí mostrou na constelação ela segurando o mesmo peso da mãe. Ela é conectada com uma bebê. A mãe perdeu um filho natimorto. E ela estava conectada com essa morte. E aí a gente colocou na constelação o parceiro dela. Não é o parceiro oficial, mas ela tem um filho com ele. Eles têm uma relação que eu acredito que vão voltar. Pelo campo mostrou que eu acredito que vão voltar. Ela não acredita nisso ainda. E na constelação mostrou ela carregando o peso da mãe e a mesma dor que a mãe sentia. Igualzinho. E aí rolou a constelação, tal. Vou contar só essa parte aqui que cabe aqui. E aí mostrou na constelação essa simbiose que ela tinha com a mãe. O que significa quando a gente tem uma simbiose com alguém? Nós adotamos o que a pessoa sente. Tanto que na constelação, o parceiro que ela encontrou estava no mesmo movimento do pai. Os dois estavam ali juntos. Ou seja, esse parceiro vem para a vida dela. Por quê? Porque ela está em simbiose com a mãe. Só para vocês entenderem. Quando a gente está em simbiose com a mãe, nós vivemos o destino da mãe. Exatamente o destino da mãe. Vou contar da mãe dela, só para vocês entenderem lá atrás. A avó dela. A avó dela perdeu vários filhos natimortos. Vários filhos que nasciam e morriam. E a mãe dela foi a única que vingou. Aí ela pegou, não deu conta, porque tinha um monte de morte que ela carregava por conta dos natimortos, mesmo que ela não tinha consciência. Não deu conta, pegou e deu ela. Quando ela vai viver, ela tem uma filha, ela tem uma segunda filha. A terceira filha acontece o quê? Natimorta. Igual a mãe, repetindo o padrão. E aí tem essa filha. E aí mostrou a simbiose com a mãe. E aí vocês pensam assim, que simbiose é só quando a gente gosta da mãe e cuida da mãe. Não. Ela falou assim pra mim, Ju, eu tenho tanta raiva da minha mãe. Quando eu rezava, quando eu era pequenininha, eu rezava e eu pedia pra Deus, pra minha mãe ir embora. Olha o tamanho da dor dessa criança. Vocês acham que uma criança que fala isso, uma criança, gente, uma criança, vai o Pedro, que fala isso, olha, eu não queria que minha mãe estivesse aqui. Imagina a dor que essa criança carrega com ela. Por que eu tô falando isso? Por quê? Porque a mãe dela não conseguiu se vincular com ela. Se a mãe dela foi abandonada pela avó, pra mãe conseguir se vincular à filha, a mãe tem que dar um rim de dedicação pra se dar com a filha.
Vocês estão entendendo, gente? Por que eu tô falando isso? Por quê? Porque essa filha experiencia o que na vida dela hoje? Essa garota que não teve essa conexão com a mãe. Ela não consegue se conectar com relacionamentos, não consegue vingar o relacionamento. Agora na parte dela profissional também parou. Pra quê? Pra ela olhar pra isso. Ou seja, chegou o momento dela, não é à toa, né? 37 anos. Chegou o momento dela olhar pra essas questões profundas. A gente tem um marco aí na nossa vida pra gente olhar pra essas questões profundas. Geralmente é 40, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí chegou esse momento dela. Olha só, presta atenção como simbiose é muito louco. Presta atenção nisso. Ela engravidou da mesma forma que a mãe engravidou. Ou seja, tava num relacionamento curto e aí ela engravidou. E aí o que o parceiro dela falou pra ela quando ela engravidou, ela falou assim: Ju, foi a mesma coisa que o meu pai falou pra minha mãe quando ela engravidou de mim. Vocês estão entendendo o que é simbiose? Simbiose é o quê? As imagens que a minha mãe tem internas, eu vou vivenciar na minha vida. Eu vou vivenciar na minha vida. Por que eu rodei pra falar isso pra vocês? Porque esse vínculo com a minha mãe, quando eu não vivencio ele na minha vida, né? Aqui é uma dinâmica sistêmica, tá? Ela estava em simbiose. Não são todas as pessoas que estão em simbiose, mas faltou essa conexão com a mãe, faltou esse vínculo com a mãe. Isso aqui tá machucado dentro dela. É o feminino ferido que eu tanto falo pra vocês. Quando isso tá machucado, como que ela vai conseguir se vincular com outra pessoa? Vocês entendem que isso vai doer? Ou seja, muitas vezes quando a gente tem esse machucado muito grande, que faltou a mãe, faltou esse vínculo, o outro, quando vem, vai causar muitos machucados na gente, vai doer muito. Ou a gente vai ter uma dependência gigantesca com essa pessoa, porque a gente tem medo que o outro vá embora. Porque a minha fome é muito grande. Só que não é fome necessariamente do relacionamento, é fome infantil, é fome da mãe. Só que tem uma notícia aqui, tá? E aí já pra perguntar, como é que a gente sai disso? Sua mãe não vai te dar. Por quê? Porque é uma imagem infantil que você tem, não é a sua mãe hoje que vai te dar. Pode ser para algumas pessoas que conseguem fazer esse movimento físico, pode, mas tem pessoas que a mãe já morreu. Tem pessoas que não conseguem estabelecer mesmo contato com a mãe. Como é que faz isso? Parece alguém, exatamente, Lu. E tem dificuldade mesmo de se vincular. Aí, gente, a Lu tá falando, né? Parece comigo. Aí é o feminino ferido. Aí vai vir a dificuldade de relacionamento, vai vir todas as buchas que a gente sabe quando a gente vive um relacionamento difícil, quando a gente tem falta do feminino. Então, falta do feminino, esse feminino ferido é muito mais profundo, muito mais profundo. E muitas vezes a gente tem que fazer em várias camadas, não é tão simples sair disso. Mas é possível. Por que eu tô falando isso pra vocês? Hoje a gente vai receber aqui uma pessoa que ela passou por esse processo. Inclusive, ela chegou pra mim com um quadro de dependência emocional, afetiva. Questão com a mãe, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tinha profunda, todas as constelações dela ia pra esse local com a mãe. E ela conseguia a autonomia dela, emocional. E aí, eu quero trazer pra vocês que existem formas da gente vivenciar isso no relacionamento afetivo. Então, por exemplo, tá? Vou falar de mim. Quando eu conheci o meu marido, eu já tava um pouco mais livre da minha dependência emocional. Porque com o meu primeiro marido eu vivi um quadro muito forte de dependência emocional. Com o meu segundo marido, o Oscar, eu já tinha adquirido mais a minha autonomia. E como que a gente vai adquirir a nossa autonomia? Eu comecei a investir mais em mim. Então, foi uma época que eu comecei a viajar com as minhas amigas, porque eu nunca tinha feito isso. Tudo eu vivia em prol do relacionamento. A minha energia era toda dedicada a me relacionar. Eu só queria ter um homem na minha vida. Eu gastava meu tempo com isso. Então, quando deu tantas buchas, eu comecei a investir a minha energia em mim. Então, eu comecei a viajar, sair com as amigas. Comecei a tirar foco nisso. Obviamente, os relacionamentos ficou mais leve, mas homens começaram a aparecer na minha vida. E quando o Oscar chegou, existiam muitos machucados em mim, mas eram inconscientes. Ou seja, quando a gente começou a experienciar a relação afetiva, as buchas vieram, né? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. As buchas vieram. Só que tava mascarado isso daqui, porque no fundo, eu não tinha tratado com profundidade a minha dependência emocional. Isso veio aqui na relação, foi muito dolorido entrar. E aí veio tudo que eu falei, que você já sabe aqui que me acompanha, né? Eu engravidei de forma que eu não planejei, que nós não planejamos. Eu vivenciei muita rejeição na minha gravidez. E tudo isso foi amadurecendo o meu lado. Tudo isso foi maturando o meu interno. Quando eu tive bebê, que eu percebi a desconexão que eu tinha com a minha mãe, eu não queria que minha mãe ficasse comigo.
Por quê? Porque eu tinha muito movimento interrompido com ela. E olha que minha mãe foi uma mãe funcional, hein? Minha mãe não me abandonou, minha mãe não foi embora. Mas isso é despertado dentro da gente, porque mostra como aquele vínculo foi doloroso. Então, quando despertou isso em mim, foi quando eu fui mãe. Eu falei, cara, eu preciso olhar pra isso. Por quê? Porque maternidade pra mim era um horror. Era um terror ser mãe. Qual memória que eu tava acessando? A minha. De quando a minha mãe engravidou de mim, que foi sem planejamento também. Foi da mesma forma. Então, a minha mãe estabeleceu um vínculo que não foi seguro comigo. Eu tava fazendo a mesma coisa com o Pedro. Aí foi que eu fui buscar ajuda. Aí que eu fui olhar com profundidade pro meu autoconhecimento. Então, cada pessoa vai ter o seu despertar para olhar para isso. Às vezes é num relacionamento afetivo que dói, uma dependência emocional que dói, que você sabe que você não consegue lidar com o outro, aí eu quero me vincular ao outro. No meu caso, veio na maternidade. Com o filho. Por quê? Porque eu não conseguia acessar aquilo, porque eu queria me vincular com meu filho, mas existia muita dor. Ou seja, tudo isso vem com os vínculos. Qual vínculo que eu estabeleci primeiro? Com a minha mãe. Se esse vínculo dói, esses outros vínculos aqui também vão machucar. Eu também vou causar dor nos meus filhos sem querer. Não porque eu quero, porque eu não tenho consciência da minha dor. E muitas vezes, gente, o que a gente faz? Que mostrou nessa constelação aqui, presta atenção. Se eu sou muito inconsciente disso, espero que vocês estejam entendendo, tá? Se eu sou muito inconsciente disso, mas eu sou uma mãe, eu vou dar esse exemplo dessa cliente, que ela não amadureceu, porque todo mundo envelhece, nem todo mundo amadurece. Se ela não amadureceu, existe muitas marcas dentro dela, muita coisa que ela não chorou a rejeição que ela sofreu com a mãe dela, ela não chorou, porque ela foi abandonada. Quando ela tem filha e ela não lida com isso, principalmente as primeiras filhas, pega e fala assim, mãe, tá tudo bem, eu vou pegar toda a sua dor e eu carrego junto com você. Vocês estão entendendo, gente? E aí repete o ciclo, repete o ciclo. Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui. Enquanto uma pessoa não para e não olha, tem aquela frase, né? Que eu até usei na live que eu fiz com a Grazi. Quando uma mulher se cura, ela cura o seu passado, são os vínculos que ela cura. E ela cura também as gerações seguintes. Por quê? Porque esse vínculo que vai, ele vai um vínculo mais sadio. Deixa eu ver se vocês estão entendendo, viu, gente? Não sei se eu fui profundo demais. Deixa eu ler aqui uma coisinha que tem na introdução desse livro, que eu gosto muito. Quem é estudiosa aqui, fala sobre simbiose e autonomia nos relacionamentos. Que é isso que a gente tá falando aqui. O trauma da dependência e a busca da integração pessoal. O que é integração pessoal? Eu ser livre de tantas dores, tá? Que a gente projeta nos relacionamentos afetivos. Vocês estão entendendo? Tá. Deixa eu ler aqui um pouquinho aqui, só da introdução, tá? Pra gente chamar minha convidada, que eu vou desenvolver melhor isso com ela. Ele fala sobre uma canção infantil. O pequeno Joãozinho saiu sozinho para o vasto mundo, bastão e chapéu. Lhe assentam bem, está contente. Mas a mamãe chora muito, pois não tem mais o Joãozinho. Então o filho pensa e corre depressa para casa. A segunda estrofe do desenho ressalta a volta de Joãozinho para sua mãe. Querida mamãe, estou aqui, o seu Joãozinho, honra. Vou ficar aqui, pode crer, não vou abandoná-la. Então a mãe fica alegre e Joãozinho mais ainda. Porque, como vocês sabem, é ótimo ficar com a mamãe. Viu? O Joãozinho voltou. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a criança de vocês queria a mamãe. Só que essa mamãe doeu muito ficar com essa mamãe. E vocês bloquearam. Quando vocês vão pro relacionamento, vocês vão querer que aquele homem que vocês têm uma dependência substitua quem? A mamãe. Mas ele não vai poder dar. E quando a gente projeta isso no outro, o relacionamento vira um inferno. Quem viveu isso? Porque a gente exige demais do outro coisas que não vêm desse departamento. Porque existe uma parte nossa, gente, que é infantil, que tá dolorida, que precisa ser olhada. Vocês estão entendendo isso? E se a gente não olha pra isso, a gente nunca vai conquistar a nossa autonomia, ter governo das nossas emoções. A gente sempre vai achar que um olhar... severo, se era o olhar que a tua mãe olhava pra você... É pra você, isso vai pegar na tua ferida, vai pegar no teu gatilho. Eu vou chamar minha convidada, senão eu vou ficar falando aqui. E eu acho que com a contribuição dela, acho que vai ficar ainda mais claro pra vocês, porque ela vai contar um pouquinho do processo dela. Eu vou dar aqui algumas coisas que eu acho que vai dar mais esclarecimento pra vocês do que eu quis trazer aqui. A Bia é psicóloga, foi a minha aluna aí de vários cursos, tá num processo lindo aí de descoberta de si. E por que eu quis fazer essa live com ela?
Porque muitas vezes a gente acha que esse preenchimento vai vir de um relacionamento. É possível que isso você adquira quando você ganhe, vamos dizer, confiança no relacionamento. Quando aquele relacionamento te preencha. É possível? É possível. Não posso falar pra vocês que não, porque um relacionamento vem pra nossa cura. Como eu já disse várias vezes do meu relacionamento, meu relacionamento me cura todos os dias. Porém, foi muito doloroso esse relacionamento ficar bom. Porque eu tinha muitos machucados dentro de mim. Quando a gente faz o nosso processo, há mais possibilidades do relacionamento vir bom. E essa cliente específica, por que eu fiquei tão feliz de fazer uma live com ela? Porque principalmente quando a gente tem um quadro de dependência emocional, a gente sempre almeja buscar o outro para que a nossa alegria aconteça na nossa vida. A gente sempre busca o outro achando que para eu me sentir completa, eu preciso da referência do outro. E aí, é uma necessidade feminina, tá? Porém, existe uma forma, vou falar um segredo pra vocês, tá? Existe uma forma que é possível a gente adquirir a nossa autonomia emocional, mesmo com tantas dores, que é a nossa conexão espiritual. E eu não tô falando de religião, porque muitas pessoas acham que quando eu falo de conexão espiritual, a gente fala de religião. E não. Quando a nossa alma feminina, a gente quer vínculos. É uma necessidade da mulher querer vínculos. Necessidade. Só que se esse vínculo tá machucado com a mamãe, os meus outros vínculos vão ser machucados. Existem pessoas que quando entram no relacionamento, tipo eu, doeu, por quê? Porque meu vínculo tava machucado, por isso que foi tão difícil entrar aqui no relacionamento, porque meu vínculo tava machucado. Existem pessoas que quando elas ficam em paz com o passado, olha, fiquei em paz com o meu passado, com a minha mãe, e começa a fazer um trabalho de desenvolvimento espiritual, essas pessoas se vinculam com algo maior. Ou seja, esse preenchimento que a gente busca não necessariamente pode vir de um relacionamento, pode vir de algo espiritual. Só que, deixa eu falar aqui para as religiosas, tá? Enquanto eu tenho muita dor dentro de mim, enquanto eu ainda não olhei para o meu passado, isso não vai ser possível. Por que eu tô falando isso? Porque existem pessoas que me mandam mensagens, porque sabe que eu acredito em Deus, né? E fala da religião, e fala da fé. Eu falo, Deus é tudo na minha vida. Só que é muito importante a gente olhar para o nosso emocional, porque a gente quer transferir tudo isso para Deus. A gente quer tudo transferir a nossa conta para Deus. E não é assim. É importante a gente fazer o nosso desenvolvimento espiritual, mas entendam, a espiritualidade não vai tirar o seu emocional. O que eu quero dizer? A gente precisa primeiro chorar a falta que a mamãe fez em você. Primeiro precisa chorar isso daqui, senão você pode fazer o desenvolvimento, pode fazer o caminho de Santiago. Precisa primeiro chorar as suas dores. Primeiro precisa chorar a sua rejeição, o abandono, a falta. Porque aí depois, quando a sua alma tá purificada, eu vou falar, aí você consegue se vincular com algo maior, tá? Às vezes, um relacionamento tem essa função, mas é aquilo que eu falo, dói entrar, tá? Ale, eu não expliquei isso, né? Eu vou chamar a Bia aqui, porque a Bia pode explicar isso daqui, a gente desenvolve na live juntas, tá? Que eu já tomei tanto tempo falando aqui que eu me empolgo, né, gente? Tava com saudade. Bia, se apresente pro pessoal. Ah, sim! Eu sou Beatriz, participei do Florescer Feminino, né? Depois do Mulheres Reais da Júlia, depois o programa Reprograme-se, né? E a gente não quer parar, porque cada vez a gente vai crescendo mais, né? O primeiro programa que você fez comigo foi Florescer Feminino. Naquela época, qual que era a sua demanda quando você chegou? Então, quando eu cheguei, era assim, era uma dor muito grande que eu tinha. Era um vazio, assim, uma dor muito grande. Então, assim, eu tinha que respirar. Aquilo doía. Enquanto a Bia vai chegando, eu vou respondendo a pergunta da Lê, tá? Que é muito interessante. Vou continuar. O nosso vínculo, que começa com a nossa mãe, o nosso vínculo do feminino vem com a mãe, passa pra gente a nossa forma aqui de vínculo. Dependendo desse vínculo, como que eu constituí, vai ser a forma para os meus outros vínculos, tanto para os meus filhos quanto para os meus relacionamentos. O que acontece aqui? Né? O que faz com que a gente carregue as dores da mamãe? O vínculo que a mamãe teve, né? Como que a mamãe permitiu ser mulher? Então, por exemplo, uma mulher que vivencia muitas dores, muitos abortos, muita separação, um relacionamento muito difícil, ela sofreu muito, mas por uma questão
talvez religiosa, ou mesmo de falta de conhecimento, tá, gente? A pessoa não vive esses processos dolorosos. Não vive. A pessoa não chora. Sabe quando eu falo pra vocês? Chora. Não chora, a pessoa não vive aquilo, a mulher não amadurece, não são todas as pessoas que amadurecem. Olha aí pela mãe de vocês, talvez. O que acontece? Quando isso não é digerido pela mamãe, o que acontece? Essa carga emocional que é muito forte, porque o nosso vínculo é muito forte, a gente acaba também adotando essas imagens, que são imagens, tá? É como se fossem bolinhas. Bolinhas que a mamãe não chorou. Eu pego essas bolinhas para mim também. Por quê? Porque a gente participa de um campo sistêmico que é único. Só que o meu vínculo com a minha mamãe é mais estreito. Então é como se eu pegasse as bolinhas dela e também vivenciasse os desafios. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa que a Janice mandou, né? A Janice é uma pessoa que eu acompanho ela e a filha dela. Presta atenção como isso é forte. E aí fica muito fácil visualizar isso, porque a Amanda, agora, ela tá super bem. A Amanda é a filha dela. E como eu acompanho as duas, e eu recebo o retorno das duas, e a Amanda tá indo super bem no esporte, agora no trabalho dela, né, de concurso, emocionalmente ela tá muito melhor. E o que aconteceu com a mãe dela? A Amanda mora no mesmo ambiente que a mãe, tá? Mesmo as casadas ainda passam por isso, mas o que reforça esse vínculo com a mãe. Ela ainda não se desprendeu, ela não teve relacionamento fora, que eu digo casamento, vínculos mais fortes. Então, o vínculo com a mãe ainda é muito forte. E aí, a mãe estava com questões, né? Ela está no trabalho de desenvolvimento. E ela agora amadureceu de uma forma, e ela me trouxe, né? Como que ela está feliz no casamento? O casamento dela, assim, estava, enfim, com as dificuldades. Como o marido dela agora manda, compra presente para ela, compra chocolate para ela, e ela mesma trouxe no grupo, que ela não se permitia sentir isso. Como que tá bom receber dele, como que tá amadurecendo o relacionamento dele. Gente, a gente tá falando de relacionamento longo, tá? E aí ela me trouxe um dia numa conversa, assim, ela me mandou no particular, Ju, a minha mãe tá tão mais conectada comigo, eu cheguei lá, ela tava querendo me agradar. Por que eu tô falando isso para vocês? Olhando de fora, eu que sou terapeuta, para mim tá muito claro. Conforme ela trabalhou nela, questões dela, a Amanda fica liberada das questões dela. É a mesma coisa que eu contei aqui para vocês da história do Joãozinho. A mesma coisa, porque o Joãozinho quer ir para a vida, só que quando a mãe ficar chorando lá, não vai, filho, o Joãozinho pega e volta. Nós não choramos igual o Joãozinho, mas inconscientemente nós voltamos para falar assim, mamãe, eu vou olhar essas dores aqui com você. Eu vou olhar suas bolinhas aqui que estão muito mal digeridas e isso atrapalha com que a pessoa vive a vida. Vocês estão entendendo? Ou seja, conforme ela amadureceu, ela percebeu os impactos na vida da filha, a filha já estava no processo antes que ela. Só que é muito forte, por quê? Porque a filha ainda não tem um relacionamento que puxa a mulher para um outro sistema. Ela ainda é imersa no campo da mãe. Então, conforme a mãe dela melhora, essas questões que ela também estava vivenciando da mãe de forma inconsciente por conta do vínculo, isso também afrouxa. Por isso que ela está com mais disposição para fazer as coisas dela. Por que que a mãe está percebendo que a mãe dela está mais próxima dela? Porque ela trabalhou questões dela emocional. Não sei se eu te respondi, Ale, mas é isso, tá? Acho que eu respondi. Não dá para escutar, né, gente? Vamos ver. Vocês entenderam que eu falei sobre carregar os pesos, Ale? Sim? Perfeito. Cris, quando a mãe falece, a gente vivencia isso através de constelação, a gente pode vivenciar, mas através do nosso amadurecimento, da gente entrando em contato com o que foi difícil, a gente também vai curando essa parte nossa, tá? Vamos tentar? Bia? Então, Fala um pouquinho. oi. Nada. Não sei, para vocês, como é que tá, gente? Para mim tá mais ou menos. Então, eu quero falar. Dá para ouvir. Vamos lá, Bia, vamos lá. Vamos lá, dá para ouvir. Então, eu sou a sétima filha, né? Sétima não, oitava. Sétima. Mas eu sou uma das mais novas, né? Então, assim, meus irmãos mais velhos já estavam cuidando das vidas deles. Minha mãe tinha saído de casa, meu pai trabalhando. Então, eu sempre fiquei muito só. E aí eu cresci, assim, me sentindo muito só toda a vida. De dificuldade de relacionamento, de amizade, de namorado, né? E aí, por exemplo, quando eu uns 20, 30 anos, eu me sentia muito só e era uma dor de solidão que me doía muito.
Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu procurava, né, terapia. E aí, esses anos todos fazendo terapia. Mas aí, quando foi, acho que 2020, né? 2020, eu estava até numa terapia de grupo, e a terapeuta falou assim, escreve aqui como que você quer estar no final do ano. Isso era no início do ano, né? Lembra que eu falei da carta? Eu falei assim, eu quero estar livre da dependência, dessa necessidade de ter um relacionamento. Por quê? Porque eu buscava no relacionamento suprir essa carência, né? Suprir essa coisa que doía, essa falta que doía demais. E aí... Que era, Bia, assim, você levava isso para o outro, como que é bacana falar disso, né? Porque quando a gente vive nessa condição, a gente entra em relacionamentos ruins, a gente se sujeita a coisas que, enfim, hoje olhando de fora, né, acho que foi o que eu passei também um pouco da história, você olha e fala assim, gente, como que eu me sujeitei a isso por conta de dependência, por conta de carência? Você vivenciou isso? Demais. Então, assim, foram relacionamentos que eu buscava isso no relacionamento, esse conforto, mas era muito doído. Era muita dor que eu vivenciei. Vivenciei muitas dores, né? De rejeição, de não ser valorizada. Então, assim, eu sentia como se eu vivesse de migalhas. Eu vivia como se eu ficasse implorando o amor do outro, a atenção. E isso era muito sofrido. Exatamente isso. Eu sei exatamente o que é isso. Então, assim, eu não sabia que eu vivia de migalhas, mas eu não sabia como sair disso. E aí, eu sabia que eu tinha uma dependência emocional, só que, assim, não sei se eu já estava ali em volta dessa dor, eu não conseguia enxergar muita coisa. E por mais que eu buscasse, eu não encontrava nada. E aí foi quando eu vi, né, eu estou acostumada, você falando de dependência emocional, então, eu falei, acho que é isso. E aí eu fui para o seu curso, né, de Florescer, era o curso, né? E eu sei que ali iniciou um processo de amadurecimento, de cura, né, trabalhando os arquétipos, trabalhando essa questão da dependência. Eu acho que foi ali que começou tudo. E foi quando eu vi, eu não tinha mais essa dor. Quando eu vi, eu estava assim, feliz, sabe? Sem essa necessidade. Eu comecei a ter prazer na minha vida. Bia, e o legal disso é que, assim, as pessoas têm uma expectativa que a dor da dependência vai vir como uma mágica, né? Vai tirar de você como se fosse sei lá, arrancar um cabelo. E não funciona desse jeito, né? Funciona como um processo. Porque um dia você acorda bem e fala assim, gente, eu não sinto mais essa necessidade. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você vai sentindo dentro de você, você vai se preenchendo. Porque eu lembro de uma vez, a gente não estava no processo sistêmico ainda, a gente estava no florescer. E eu me lembro muito disso porque você trouxe uma questão da Valentina. Você se sente confortável de falar para as meninas? Sim, claro. Por que, gente, é interessante isso? Porque isso que eu expliquei para vocês, acho que não tenha ficado muito claro, da simbiose que a criança tem com a mãe, a Valentina estava vivenciando isso com você. E foi no início do seu processo, né? E você percebia essa falta de vida nela, assim, de brincar, porque ela estava conectada com a sua dor. Por quê? Principalmente quando são crianças. As crianças, elas não têm um campo delas formado. E principalmente menina. E ela, vamos dizer, ela não queria brincar, ela era o Joãozinho do ponto que eu li aqui. Ela não queria brincar para ficar com a mamãe, assim, inconscientemente, né? Cuidando da mamãe. Porque ela, inconscientemente, sentia a sua dor. E eu muito disso. Eu até falei para você, Pia, você precisa fazer isso mais profundo, porque a Valentina está carregando isso por você. E acho que você deu mais pé no seu processo. E eu vi muito isso na Valentina, né? Tanto que o ano passado, a Valentina estava num processo assim, muito forte nisso, de dependência. Então, ela não se relacionava com os coleguinhas da escola, ela tinha uma única amiga, e a gente sempre foi mudando de escola, porque não estava bom, porque ela reclamava. Então, eu via isso nela. Eu vi muito isso nela. E aí, o que acontece? Ela arrumou uma amiguinha que era igualzinha a ela.
A única amiga que ela tinha era igual ela. E ela chegou num ponto de falar assim, eu não quero mais ser amiga dessa menina. Porque eu pensei aqui, né? Ela vê na menina as dores dela. Só pode. E aí ela falou assim, eu não quero mais. Aí eu respeitei, né? Falei, então tá, minha filha, vai, né? Segue a vida. E esse ano tá melhor para ela, sabe? Esse ano eu já estava assim, mais tranquila, né, em relação a essas questões. Mas ela tá muito mais tranquila hoje. E assim, foi olhando para isso, né? Olhando para as minhas dores, eu pude entender o que ela estava passando também. E aí eu falei assim, e aceitar, né? Aceitar isso. E aceitar e acolher. E eu fui acolhendo isso nela também. Assim como eu acolhi em mim. E falei, deixa que é a compensação, né, Ju? Não sei se é o caso da compensação, tá fluindo. Hoje você, como adulta, como mulher, você tem compreensão que essa falta que você tinha, essa dependência emocional que você tinha, que você prestava nos relacionamentos, hoje você sabe que veio da falta da tua mãe. Sim. Mas você soube disso ou não? Ju, quando eu estava terminando a faculdade, nos meus últimos anos, o meu TCC... É psicóloga. O meu TCC era assim, porque eu tinha uma questão com alimentação, né? E aí, o meu TCC, ele parece que era assim, enviesado para falar assim, a culpa de você comer demais é da sua mãe, é da família. E eu queria teorias que falassem isso, sabe? E aí eu fui trabalhar a compulsão alimentar no meu TCC. Mas eu não tive resposta para nada disso. As minhas respostas mesmo foi na constelação. E aí que eu fui entendendo, né? A sua conclusão de curso do TCC falava sobre compulsão alimentar. O fechamento disso, a conclusão era que nascia onde a compulsão alimentar? Não passou por nada de pai nem mãe. Porque aí eu fui trabalhar a compulsão alimentar na abordagem da teoria cognitiva comportamental, né? Então, assim, não passou por nenhum caminho que eu estava esperando. Mas estava ali naquela pressão toda, né? E eu tive que terminar o negócio assim, sem ser o que eu queria. E, então, assim, o TCC não me trouxe resposta de nada. E o interessante, gente, aqui, olha só, né? Tudo isso é inconsciente. Foi o tema que ela escolheu para o TCC. E a gente considerou esse tema de compulsão alimentar. Você lembra do que mostrou no campo? Para onde que olhava a compulsão? Para minha mãe, né? O que eu estou falando? Vários temas que a Bia trouxe apontava para a mãe. E a sua mãe, é confortável falar, Bia? Sua mãe não cuidou de vocês. É confortável você falar? Então, a minha mãe, ela saiu de casa quando eu tinha uns 11 anos, né? E minha mãe sempre falava assim, quando a Beatriz fizer 10 anos, eu vou sair de casa, porque o casamento para ela era muito sofrido, né? E eu lembro que nas minhas terapias, desde lá no início, eu sempre falava assim, não, mas a minha mãe saiu porque ela não era feliz no casamento, e eu sempre justificava, né? E a psicóloga sempre puxando assim, querendo, né, me mostrar alguma coisa e eu sempre esquivando. Mas aí depois eu entendi, agora que eu entendi, né, que é a falta da mãe. Então, assim, do jeito que eu queria, eu não recebi, eu recebi o que ela pode dar, né? Do jeito que ela pode dar. E eu tive muita dificuldade de receber da minha mãe, por conta dela ter ido embora. Então, tudo que ela fazia para mim, mesmo depois de ter ido embora, não era o suficiente. Uma vez ela foi me servir uma comida, aí eu falei assim, não, mas eu não quero nesse prato, eu quero no outro. Então, assim, tudo tinha que ser do meu jeito. Não era do jeito que ela podia dar. E aí, só agora, né, eu fui entendendo e comecei a receber da minha mãe do jeito que ela pode dar. É muito pouco isso. Porque, assim, ó, de forma consciente, ela queria justificar que estava tudo bem a mãe ter ido embora. Né? De forma consciente, ela até tentava justificar isso na terapia dela, que tudo bem a mãe ter ido embora. Só que o que acontece? Existe uma parte nossa infantil que é muito profunda, que é uma menina de 11 anos, que está se descobrindo como mulher. Essa é uma idade crucial para a menina. A partir de 10, 11 anos, que começa as coisas a florescerem nela. Se não tem aquela pessoa ali para dar orientação, como é que fica essa menina?
obviamente, né, a gente está falando aqui de vínculos infantis, mas entenda uma coisa, quando vocês têm 11 anos, né, você tem uma perda, não foi uma perda, sua mãe morreu, mas assim, sua mãe estava afastada de você. Existe para a criança uma tensão muito grande. E isso existe um bloqueio, existe um trauma. Não tem como falar que não existe. Obviamente que você é mais velha, mas você não entrava em conexão quanto que isso pegava para você. Porque a gente bloqueia, gente, é trauma. A gente bloqueia para não lidar com isso que foi tão doloroso. Ô, Bia, e conta um pouquinho para as meninas, quando você sentiu, eu nunca me esqueço disso que você falou no grupo, quando você sentiu que você falou assim, cara, eu tô bem sozinha, tô bem, assim, eu tô feliz. Como que aconteceu o seu processo? E assim, eu não via vida em mim, eu via a vida do outro. A minha vida não tinha sentido, né? Então, as pessoas que eu me relacionava, eu via que eu só ficava mudando de figurinha. Aquela pessoa que eu estava me relacionando ali, às vezes eu tinha um relacionamento platônico, que estava só na minha cabeça, aquela pessoa era tudo para mim, a vida daquela pessoa que tinha sentido, a minha vida não tinha sentido. Eu não tinha vida. As minhas amigas falavam assim, Beatriz, você é uma pessoa independente, você trabalha, você estuda, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem um salário bom. E se eu tivesse a vida que você tem, mas eu não via sentido em nada disso. Minha vida não. E aí foi um processo assim, né, que foi acontecendo e eu já estava apaixonada pela minha vida. E aí eu fui perdendo essa necessidade do outro. Eu gosto de estar com as pessoas, né? Eu amo estar com as pessoas, mas agora eu tenho prazer de estar comigo. Eu sei ficar comigo. E quando bate aquela solidão, aquela saudade, aquela vontade de estar com alguém assim, ou uma carência mesmo, eu sei lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso e está tudo bem hoje. Sabe? Gente, olha que precioso, que lindo isso, porque olha a fala da Bia. Ela não falou em momento nenhum que ela não quer ter ninguém, muito pelo contrário. Ela falou assim que ela quer ter alguém na vida dela, mas ela entende que quando essa falta bater, ela sabe como lidar com isso, porque às vezes a gente ouve falar, não, autonomia, né? Pode achar que não, eu não preciso do outro, né? Ser autossuficiente, não é isso. Não. Né? Na fala isso é muito forte. Eu sei lidar com isso, porque quando a gente não sabe lidar com isso, qualquer coisa que vem pra gente, a gente aceita, por carência. E assim, eu era uma dor, Ju, tão grande, que eu acordava sentindo essa dor, eu dormia sentindo essa dor e acordava sentindo essa dor. E eu pensava que isso nunca ia ter fim, né? Essa necessidade do outro. Eu amanhecia com aquela pessoa na minha cabeça. E eu passava o dia inteiro pensando, né, nas pessoas, e tinha aquela necessidade de sair e buscar a atenção do outro, né? Então, hoje eu vi até uma coisa aí desses conteúdos, falando assim, que a gente, quando está assim, a gente sai, hoje tem Tinder, né? Hoje não, já há muito tempo tem Tinder. Às vezes você sai, entra no Tinder, conhece uma pessoa e você faz, né? Você faz com a pessoa, mas a mulher não está querendo sexo, ela está querendo atenção, ela quer que no outro dia aquele homem ligue para ela. Então ela faz sexo sem querer para ter a atenção do outro. E aí, o que acontece? O homem, né, naquele momento ali, ele só quer o sexo mesmo, né? Então, ele não vai te ligar, porque o que ele queria, ele já teve. E aí você fica sofrendo. Aí nós somos aqui, né? E aí a gente, quando a gente está com esse feminino querido, com esse masculino muito forte, a gente toma atitude, a gente vai lá, a gente quer fazer, né? E aí a gente faz tudo errado, né? Pelas mãos. E assim, hoje não, hoje eu tô em paz, assim, sabe? Hoje eu tô tranquila, eu sei que eu não preciso fazer força nenhuma, mas eu sei que o homem, ele tem o prazer de ir lá e conquistar a mulher. Então, eu não tenho que fazer esse papel mais. Antes eu me via, assim, era um esforço muito grande, sabe? Uma necessidade, assim, que... E hoje não, hoje eu tô tranquila com isso. Eu tô em paz. Ai, que presente, porque olha, quantas pessoas eu já recebi aqui que se sujeitam em práticas que não vão de acordo com o que quer, assim, com o que
ela almeja, né? O que você gostar, se fizer sentido para você, mas com a vontade de saciar o outro, né? Enfim, de corresponder à expectativa da fantasia do outro. E muitas vezes aquilo é incongruente com ela. Mulheres que se sentem mal, assim, quando você tem prazer com isso, ótimo. Mas quando você se sujeita para caber no que o outro quer, eu tô falando nem relacionamentos longos, tá? Relacionamentos curtos. Simplesmente para satisfazer o outro. Com o quê? Com dependência. Com medo do outro ir embora. Com medo de ficar sozinha. Naturalmente, quando você faz esse movimento, que você fez esse movimento, a relação com a sua mãe mudou, porque as imagens que você estava registrado em relação a ela, essas imagens foram dissolvidas. O que é importante, né? Você não ligou para a mãe para falar, mãe, você desgraçou a minha vida por sua causa, você não faz esse trabalho. Como que isso impactou na relação de vocês também? Nossa, foi assim, foi um processo lindo, porque assim, de um tempo para cá, minha mãe morou aqui em Brasília comigo, na casa dela, eu na minha, ela na dela, ela me ajudava muito com a minha filha. E aí, eu e minha mãe, a gente sempre brigava muito. Eu brigava, porque nada que ela fizesse estava bom, nada era suficiente. Então, tudo que ela fazia não era para mim, era para meu irmão, era para não sei quem, nada era para mim. E eu não sabia receber, né? Não sabia receber nada. E aí, à medida que eu fui trabalhando, eu chorei muito, chorei muito essa dor. Mas isso foi se transformando, né? E eu vi a minha mãe também mudando. Eu vi ela no amadurecimento também. E eu tinha muita necessidade, assim, minha mãe tinha que ir para o psicólogo, minha mãe tinha que fazer terapia, minha mãe tinha que trabalhar. Eu já entendo que eu não preciso nada disso, eu só tenho que amar, aceitar e concordar com o que é. E receber do jeito que é possível para ela. Mas antes eu queria mudar ela. Eu queria mudar o jeito que ela pensava, o jeito que ela via as pessoas, o jeito que ela amava as pessoas, o jeito que ela se doava. Eu queria mudar tudo, nada tinha que ser do meu jeito. E isso foi se transformando. Então, hoje, não tem mais necessidade que ela vá para terapia nenhuma. Ela é do jeito que é. Quem tem que ir para terapia sou eu. E já estou muito bem, sinal. Você falou um dia no grupo, isso é importante, tá, gente? Porque como a mãe da Bia foi embora quando ela era pequena, é uma compensação, tá? Os pais que se sentem muito culpados de não ter dado o suficiente para os filhos, eles tendem a fazer esse movimento em relação ao neto, que era um movimento que a sua mãe também tinha para querer compensar, né, a ausência dela da tua vida, ela queria compensar isso através da Bia. É uma dinâmica natural das famílias. E você falou um dia no grupo, falou assim, olha, João, minha mãe tá indo embora. Eu falei, é porque já tá tudo certo, a conta já foi acertada. Fala isso pro grupo, acho que vai, para as meninas, eu acho que isso vai agregar para elas entenderem essa dinâmica da compensação. Então, a minha mãe ficou aqui em Brasília esses últimos 3, 4 anos, né? Nós tivemos todo esse processo, nós vivemos esse processo juntos. E no início desse ano, as coisas não iam caminhando para ela ir embora de Brasília e voltar para Goiânia. E assim, foi tranquilo para mim, foi tranquilo para ela. Ela foi chorando, né, claro. Mas quando ela chegou lá, depois ela me fala assim, eu acho que eu tinha que resolver aí, eu resolvi. E eu sabia do que ela estava falando, sabe? Ela estava com o mesmo sentimento que eu. A gente tinha que ter esse encontro. Foi, né, muito conturbado no início. E, por fim, as coisas foram se acalmando, assim, estava tudo bem, sabe? Estava tudo acertado, a gente estava se acertando. E aí ela foi resolver outras pendências dela, agora em Goiânia. Com os outros filhos. Com os outros filhos. E eu estou em paz, ela também está em paz comigo. De vez em quando eu saio do meu lugar ainda, mas aí eu já volto. Gente, isso é tão precioso, porque esse movimento físico que a mãe fez, né? Não sei se o áudio tá bom para vocês, tá um pouquinho ruim o áudio da Bia, mas o movimento que a mãe dela teve de ficar aí com ela o tempo, né? 3 anos, era para compensar
Tudo isso é inconsciente. Para compensar, olha, eu fui embora quando você era pequena, então agora eu não dei para você, mas eu vou dar para sua filha. E mesmo assim, a insatisfação, né? Obviamente, porque não supre mais. Mas é inconsciente isso. Quando ela faz o processo dela, que é um processo interno, a mãe sente que isso está em paz. A mãe sente que, olha, eu não devo mais nada para ela está em paz com isso. Por isso que a sua mãe, né, falou assim, sua mãe falou assim, eu lembro que você falou no grupo, a minha mãe falou, você não precisa mais de mim. Ou seja, a sua mãe enxergou a sua autonomia. Então, na hora que ela viu que você estava tão em posse de quem você era, ela falou, não, tá tudo certo, eu não preciso ficar mais aqui, porque agora ela se vira com a filha dela, não precisa mais de mim. É assim que a gente pode descansar em paz, né? O ideal seria que esse fosse o nosso processo de amadurecimento, né? De criar bons filhos, a gente conseguir nutrir no tempo certo, tá? Porque existe uma época de nutrição que os filhos se sentem sadios mesmo e falam, não, vai para o mundo agora conquistar a sua vida, que é um processo natural. Mas por conta dessas dores de compensação que existem nas famílias, que as famílias ficam truncadas, assim, né? E aí fica tudo, vamos dizer, fora de ordem. E agora, a última coisa que eu quero falar aqui do seu processo, você, nesse processo que você entrou na mentoria, eu falei um pouquinho do início, para as pessoas que entraram depois, que existe quando o relacionamento vem, existe sim a cura através. Estão me ouvindo, gente? Travou aqui a Bia. Pronto, voltou. Existe uma cura através de um relacionamento afetivo que pode nos proporcionar quando a gente vive um relacionamento. Quando a gente está machucada, o AM não sintoniza FM, a gente vai encontrar relacionamentos conflituosos. Mas é possível quando a gente faz essa liberação, que é chorar, eu dou o processo que você fez, né? Chorar as suas dores, vivenciar isso, até respondendo, né? Que eu respondi a Cris aqui rapidamente. Através da constelação, você começa a ter um olhar mais certeiro para o seu ponto. A constelação só te mostra um olhar. E aí você vai fazer o seu trabalho, né? O Florescer foi para isso, a mentoria Reprograme-se foi para isso. Só que você fez esse trabalho de amadurecimento sem ter um relacionamento. E depois que você liberou dessas suas dores, você teve um trabalho de desenvolvimento espiritual muito grande, né? Porque você compartilhou com a gente experiências que foram experiências que você se sentiu amada de uma outra forma. Você quer compartilhar isso com as meninas? Que eu acho que vale muito a pena. Então, essa questão da meditação, eu nunca fui religiosa, né? Aliás, eu sempre tive medo da religião, porque a religião impõe muito medo na gente. Se não for desse jeito, você vai para o inferno. Então eu falei, não quero nem saber desse trem. Você sabe que eu sou com religião por causa disso também, porque eu fui no catecismo, não terminei o catecismo, e eles falavam assim para mim, não, você não pode ouvir música da Xuxa, porque a Xuxa tem pacto com o diabo. Para mim, que eu amava a Xuxa, eu falava, não, como isso? Aí eu falei, não, mãe, eu não quero mais ir para a igreja, não. Eu falei, olha, na igreja eu ouvi assim, se você tem um conhecimento e não faz a obra, você é pior do que quem não sabe, né? E era muito medo, porque a gente ia lá, não ia para o céu, não ia para o paraíso. Aí eu pensei assim, então não quero nem saber. Mas aí eu fui assim, eu nunca cresci na religião, mas eu sempre tive esse vínculo, né, com Deus, assim, do meu jeito, né? E na hora que a gente acha que a gente está mais afastado de Deus, parece que a conexão está ali, né? Então, esse ano, eu tive uma experiência muito... que eu também não entendi direito, né? Essa experiência que eu falei. Eu falei, o que é isso que aconteceu comigo? Que eu não sei. E aí eu sempre fazia as meditações, assim, respirando, né? Focando, voltando a atenção para a respiração. É que as pessoas não sabem. A Bia participou de um programa que chama Reprograme-se, um trabalho de conexão espiritual. Então, ela começou a fazer práticas de meditação, que a gente ensina durante o programa, e ela acessou lugares dentro dela, de novo, tá? Antes da gente vivenciar isso, se tiver muita dor, a gente não consegue acessar. E ela experienciou, ela teve uma experiência a partir desses movimentos, desse trabalho que ela fez. É só para contextualizar, porque as pessoas não sabem do que é que está falando. Pode continuar, desculpa. Então, assim, sempre voltando para a respiração, né? E aí eu fui sendo tomada, assim, por uma luz muito linda, assim, e sentia meu corpo todo aquecido, meio dormente, mas
não tem como descrever, é uma coisa muito fantástica, assim. E eu sentia cada parte do meu corpo, eu abri os olhos assim, eu falo, não acredito que isso está acontecendo. Não sei nem descrever, Ju, mas foi uma experiência muito linda. Assim. Até te perguntei, Ju, o que foi isso? Né? Que aconteceu aqui. E o que eu te falei, você lembra? Sim, você me falou dessa conexão espiritual, né? Eu acessei essa conexão. Exatamente. E você falou que outras vezes você... Depois você até falou assim, nossa, eu já tô com medo de sentir isso. E aí depois eu falei, não, lindo, não são todas as pessoas que têm esse canal aberto. E aí outra vez, você fez de novo e você sentiu a mesma coisa. Você levou até isso pro grupo. Foram algumas vezes, né? E eu ainda pratico, assim, faço as meditações. É tão, assim, sobrenatural, que eu falo assim, meu Deus, será que eu tô morrendo? Será que eu tô indo? Sabe aquele Ghost, aquele filme que vê aquela luz assim, brilhando, se abrindo, e a pessoa vai? Eu falei, não quero ir agora. Mas foi muito sobrenatural mesmo. Percebeu? É que às vezes a gente não percebe, tá? Eu que tô de fora, tá baixo para você, né? Eu que tô de fora, é fácil para eu visualizar as coisas que vocês me entregam. Você percebeu que esses movimentos que você começou a sentir na meditação veio de encontro quando você se sentiu, eu não tenho mais dependência emocional, eu tô feliz com a minha vida. Você percebeu conexões desse momento? Sim, sim. Enquanto eu estava nessa dor, não tinha essa nem experimentava essas meditações. E depois mesmo. É que para mim é muito claro. Depois que vocês trazem isso, para mim é muito claro. Bia, seguinte, eu quero te fazer uma pergunta, só para a gente finalizar. Eu sei que tá ruim o áudio. Você fez vários dos meus cursos, eu quero saber qual que mexeu mais com você, assim, de você falar, nossa, isso daqui para mim mexeu. Curiosidade minha de terapeuta. Eu acho que o que mexeu mais mesmo foi o florescer, que foi o início de tudo, né? Que foi o início dessa cura, dessa dependência emocional. E de lá para cá, tudo foi fazendo sentido, mas o impacto maior mesmo foi lá no florescer, e aí só veio acrescentar, né? Mas o florescer foi que deu um pontapé mesmo, assim. E que eu saí dessa dor, né? Saí de não ver, de não me enxergar, porque eu não me enxergava, né? É aí que eu comecei a me enxergar mesmo. É isso. Bia, olha, apesar do áudio estar ruim, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, assim, a sua vontade de falar assim, não, Ju, eu quero contar a minha história para as mulheres, né? Porque foi uma coisa que, gente, é tão mágico isso, porque em geral, como eu falo muito de relacionamento, eu fiz alguns convites, as meninas, Ju, eu não me sinto confortável. E a Bia não, falou assim, Ju, eu quero falar que eu não tenho uma dependência emocional. E isso é tão enriquecedor, porque mostra, assim, como isso é verdadeiro em você, como isso é forte em você. E eu vendo a sua evolução, acompanhando a sua evolução, eu falo assim, gente, ela é uma outra mulher, né? A segurança que ela fala, o acolhimento que você dá para as novas meninas que chegam, para novas alunas, para mim, assim, enfim. Quero te agradecer a sua disponibilidade, agradecer a sua confiança, a sua permissão de entrar um pouquinho na sua história e principalmente hoje por trazer um pouco assim da sua exposição, da sua história assim para outras mulheres. Tenho certeza que vai contribuir na vida de muitas pessoas que têm essa dor. Eu que agradeço, Ju. Eu agradeço Deus ter colocado na minha vida, né? Realmente eu sou outra pessoa curada. Curada, porque essa era a minha maior dor mesmo. Era o que me prendia, era o meu sofrimento mesmo, minha dor. E eu curei isso. Você vai ser uma mãe muito mais funcional para a Valentina e com certeza, né, vai vir um relacionamento em compatibilidade com essa frequência que você tá. Acho que isso é importante, porque estou falando que relacionamentos ruins não podem ficar bons, podem, mas existe mais dor para isso, né? Eu acho que você já chorou um bocadinho. Bia, obrigada, meu amor, pela sua presença. Eu vou deixar. Eu quero trazer um presente para vocês. Olha, quem ficou aqui, eu vou revelar o presente. Eu falei para as minhas alunas, fiquem lá na live que eu vou revelar um presente para vocês. Seguinte, na próxima semana nós vamos abrir vagas para o Florescer Feminino.
Florescer Feminino foi o curso que a Bia fez, começou por ele, foi o processo de iniciação dela. E, de novo, tá? O nosso processo funciona com camadas. Não existe nenhuma mágica, existe processo. O processo que a Bia passou. E nós vamos abrir as inscrições para o Florescer na semana que vem. Só que acontece, eu vou trazer agora a surpresa para vocês. Eu ia fazer uma live de abertura, e o Florescer ele foi regravado. Ele está sendo regravado algumas aulas, não são todas as aulas, mas muitas aulas estão sendo regravadas. E durante esse processo de fazer esse novo curso, eu comecei a ler esse livro aqui, ó, que eu sempre indico para vocês. Quem me acompanha aqui sabe, Mulheres Correm com os Lobos. Eu comecei a ler ele para algumas aulas que eu queria montar para o Florescer Feminino. Gente, e olha, o nosso autoconhecimento funciona em camadas, porque eu comecei a ler esse livro e começou a despertar tanta coisa em mim, assim, de coisas que eu queria trazer para vocês. Nossa, eu queria levar isso para as mulheres, eu queria levar isso. Nós fizemos no encontro da Tríade um conto desse livro e foi tão gostoso, as meninas compartilhando, contando as histórias delas, uma falando, nossa, eu vivi isso, porque a mágica de estar em grupo é isso, porque uma questão sua vai ajudar na questão de uma outra pessoa que não tem coragem de falar. Então, a gente amadurece muito estando em grupo, principalmente no grupo terapêutico. O que eu resolvi fazer? Eu adiei a abertura do programa para quinta-feira, no dia 19. Então, no dia 16, 17 e 18, nós teremos encontro gratuito e eu vou fazer a leitura desse livro aqui. Eu vou fazer a leitura da introdução, onde fala sobre a importância de fazer essa jornada de iniciação. Eu vou ler aqui alguns trechos que eu acho que vai enriquecer na história de vocês, tá? Esse livro é maravilhoso. Você pode acompanhar mesmo que você não tenha o livro, isso vai mexer com você. Eu falo que toda mulher deveria ler esse livro, mas eu sei que é um livro denso. Então, eu quero convidar vocês, né? E quem quiser continuar comigo, dar o passo no Florescer Feminino, além do curso Florescer Feminino, nós teremos encontros para a leitura desse livro. Então, se programe, quem quiser dar o passo, vai ser na quinta-feira. E mesmo as pessoas que falam, Ju, olha, não quero, estou sem dinheiro agora, não tem como fazer investimento no curso. Não é um curso, tá? Vocês vão ganhar um curso gravado, que é o Florescer Feminino, e vocês vão ganhar também um grupo de acompanhamento terapêutico. Gente, olha, só vem, só vem. Isso tudo eu vou explicar para vocês na quinta-feira. Antes disso, nós teremos 3 encontros ao vivo. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês venham, eu quero que vocês se programem. Já reservem a noite de vocês, tá? Terça, quarta e quinta, para vocês estarem comigo. Vai ser super profundo esses encontros. Vocês vão ver como que isso vai mexer em camadas de vocês. Nosso conhecimento é em camadas, mas quando a gente tem... a gente se expõe num conteúdo desse que é tão profundo, coisas mexem na gente. Tá. Ju, como que eu faço para participar? As minhas alunas, as meninas que já estão no grupo de aviso da lista VIP, vocês não precisam fazer nada, porque eu vou mandar todas as informações dentro desses grupos. Então, vocês já estão inscritas. Agora, as pessoas que chegaram aqui depois, Ju, como que eu faço para participar? Lá na minha bio tem um link de grupo do WhatsApp chamado O Resgate. Ó, o resgate, ó, presta atenção no nome do nosso evento. O resgate dos nossos sentidos adormecidos. Por quê? Porque quando nós não estamos com o nosso feminino curado, nós estamos adormecidas na vida. Então, o nome do grupo chama O Resgate. Então, você clica lá na minha bio e você entra para o grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar todas as informações do evento. Vocês vão ver nos próximos dias eu falando aqui sobre o evento. Compartilhe com as amigas, tá? Vai ser um prazer aí ter as suas amigas também junto com a gente, porque tenho certeza que quando nós estamos com alguém que a gente pode compartilhar os insights que vem, a gente amadurece muito mais. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Me conte se vocês gostaram da surpresa. Vocês estarão comigo? Eu vou ler, sim, Yudi. Ó, no nosso encontro gratuito, eu vou ler o conto da La Loba e eu vou ler a introdução do livro. E depois, nos encontros ao vivo, eu vou ler... Eu não vou ler o livro inteiro, porque tem alguns contos aqui que eu... Não é que eu não acho que não faça sentido, mas eu acho que não tem necessidade, porque alguns já conta de outros, tá? Mas nós teremos muitos encontros, a gente vai ler mais que a metade do livro juntas, tá? Esse livro não precisa ser lido de forma cronológica, então alguns contos eu vou pular. E alguns contos também eu vou trazer no nosso encontro gratuito, tá? Que vai acontecer no YouTube, tá? Então, vocês que mandam, vai acontecer no YouTube. Só se programem aí, tá?
Então, se você quiser ler a introdução e o capítulo da Loba, você pode ler, tá? Porque eu vou falar bastante sobre ele, tá bom? Quem estiver acompanhando com o livro. Quem não tiver com o livro, pode participar do mesmo jeito, tá bom? É isso, meus amores. Eu quis fazer essa surpresa aqui. Eu tô sumida aqui das lives do Instagram, porque eu tô reformulando meu trabalho. Então, eu falei assim, eu não vou simplesmente abrir o Florescer com tanta coisa mexendo comigo aqui. Eu quero compartilhar isso com o pessoal. Então, eu tô fazendo esse encontro, mesmo quem ainda não sinta de dar um passo de aprofundamento em algo mais profundo comigo, mas dessa forma vocês estão sendo aí beneficiadas e pode ser que alguma coisa mexa aí com vocês de falar, nossa, eu acho que eu preciso olhar mais para esse meu lugar aqui de mulher, resgatar essa minha essência feminina, que, como eu disse aqui durante o nosso encontro, muitas vezes isso não foi construído com a relação com a sua mãe, nem da relação da sua mãe com a sua avó, mas alguém precisa olhar para isso de alguma forma, tá? Então, que seja você essa pessoa, tá? Então, é isso. Obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente vai conversando aí, façam a programação de vocês, que a partir de terça-feira nós estaremos juntas aqui, tá bom? Um beijo grande.